Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Passaram bem esses dias? Estamos novamente nos encontrando essa semana para a nossa meditação dentro da Palavra de Deus. Vamos, nesse momento, tentar extrair as preciosas lições e ensinos que Deus tem para as nossas vidas. Mas antes, gostaria de fazer uma oração por todos vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos neste momento para meditarmos na Tua Palavra, que é fonte de inspiração, de motivação e de renovação para as nossas vidas. Muito obrigado por esse tesouro que o Senhor nos dá. Pedimos-te nesse momento por cada irmão em Cristo, por cada amigo, pedimos-te por este mundo, pedimos-te pelo nosso país e por todos os que sofrem, que recebam do Senhor o consolo. Nos abençoe neste momento e perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre 3 versículos que estão lá em Hebreus, capítulo 11, versículos de 8 a 10. Esses versículos dizem assim: pela fé, Abraão, sendo guiado ou sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Muito interessante aqui, algumas palavras aqui que cremos ser fundamentais, não é? O texto diz assim: pela fé, Abraão foi chamado de o pai da fé. Uma outra palavra aqui que nos chama a atenção é: ele esperava a cidade que tem fundamentos. É interessante que Deus separou uma cidade terreal para ele, mas ele esperava uma bênção maior ainda. Então eu gostaria de conversar com vocês sobre o assunto um servo e peregrino exemplar. Não é à toa que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Essa é uma expressão muito forte, amigo de Deus. E Deus chamou a atenção dele algumas vezes. Deus falou: Abraão, você tem que andar na minha presença, você tem que ser perfeito. Você quer ser meu amigo? Ande em minha presença e seja perfeito. Ora, Deus não espera menos de cada um de nós, os seus servos. Nós temos que nos inspirar no modelo de obediência de Abraão e procurarmos servir a Deus. Então, vamos destacar aqui alguns aspectos que são mencionados nesses 3 versículos em que nós lemos. Por exemplo, Abraão creu em Deus, ele obedeceu. Pensemos bem, Abraão estava estabelecido em uma cidade, em um local próspero, e Deus, de repente, o tira de lá e diz assim: eu vou te mandar para um lugar, eu tenho um plano especial para a sua vida, junta todas as tuas coisas aí e vai em frente aí que eu vou guiar você. Então ele creu, ele deixou tudo para trás e seguiu avante, confiando que Deus o guiaria, que Deus o sustentaria. Então Abraão obedeceu. Uma segunda situação aqui de Abraão, já falei agora há pouco, ele deixou tudo para fazer a vontade de Deus.
deixou tudo para trás. O Senhor Jesus disse lá nos evangelhos: aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus, não é aprovado para o reino de Deus. Abraão deixou tudo, deixou a sua terra, deixou seu povo, deixou seus parentes e obedeceu, foi fazer a vontade de Deus. Deus tem, nós como servos precisamos compreender que Deus tem uma vontade ou um plano para as nossas vidas. E às vezes, para realizarmos esse plano, é preciso que abramos mãos de algumas coisas que até gostemos. É preciso que às vezes até abramos mão do relacionamento próximo com familiares. Ele disse: aquele que não deixar pai e mãe por causa de mim não é considerado meu discípulo. Então, às vezes é preciso deixarmos algumas coisas para trás. Então, ele deixou tudo. Ele se deixou ser guiado por Deus. Uma outra coisa que aconteceu com Abraão aqui é que ele sacrificou as coisas do presente por coisas do porvir. Vejam só, o texto disse que ele, pela fé, habitou em terra alheia. Pela fé, habitou na terra da promessa, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Interessante, essa promessa ele passou para os filhos. Ele morreu já nesta terra, que seria a terra de Canaã, e esta fé que havia em seu coração, ele conseguiu passar para os seus descendentes. É um detalhe interessante aqui. Eu fico muito preocupado com os meus descendentes. Que tipo de fé eu estou passando para os meus descendentes? O meu desejo é passar uma fé genuína. E para que se passe esta fé genuína, é preciso ter uma vida exemplar. É aí que mora o grande perigo. Nós precisamos, como pilares em nossos lares, termos uma fé exemplar, uma fé prática. Precisamos caminhar pela fé e caminhar com a fé e caminhar com este Deus, como Abraão caminhou. Então, ele sacrificou as coisas do presente por coisas do porvir. Uma outra coisa que aconteceu com ele trocou a terra natal pelo desconhecido. Deus falou: vai, e ele foi. Ele não tinha nada concreto nas mãos. Ele não tinha parente nessa terra desconhecida. Ele não tinha uma base central que o sustentasse para ele se estabelecer. É difícil tomar uma atitude dessa, mas ele trocou a sua terra natal, a sua estabilidade, a sua parentela, pelo que ele não conhecia. Ele foi e pôde gozar da companhia de Deus, das promessas de Deus. Uma outra coisa que aconteceu com ele foi para onde Deus mandou. É interessante isso aqui. Ele foi para onde Deus mandou. Será que todos nós vamos para onde Deus nos manda? Na própria Bíblia nós vemos o exemplo. Jonas um dia estava tranquilo lá na sua terra, com seu povo, cultuando ao seu Deus. E de repente Deus fala para ele: Jonas, eu quero que você vá pregar a minha palavra a um povo que está rebelde. Você vai lá para Nínive, vai conversar com os ninivitas, vai falar que eu estou muito triste com a vida deles, com o pecado deles, com a desobediência deles. Vai dizer para eles que o pecado deles chegou até mim, e se eles não se arrependerem, eu vou destruí-los. O que Jonas fez? Ele foi para o outro lado e pagou as consequências, nós já sabemos, não é? Entrou no navio, a tempestade veio, o navio quase afundou, e de repente ele teve que se entregar mesmo: eu sou servo do Deus Altíssimo, eu estou em desobediência, e se vocês quiserem que o mar se acalme, que o navio não afunde, me joguem no mar. Foi jogado no mar, o peixe o engoliu, e foi vomitá-lo lá na terra em que Deus queria que ele fosse. Foi na marra. É melhor ir
de espontânea vontade, não é? Abraão foi para onde Deus mandou, de espontânea vontade, e colheu os frutos da obediência. Desobediência não, colheu os frutos da obediência. Uma outra coisa que aconteceu com ele aqui, ele sacrificou em obediência da fé o filho da promessa. Nós podemos ver que mais adiante também, Deus lhe deu um filho de uma forma milagrosa, e Deus falou: ofereça a mim o seu filho. E ele sacrificou, ele levou para ser sacrificado, mas o Senhor proveu, no momento do sacrifício, o cordeiro que substituiria o seu filho, que já estava simbolizando o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que viria ao mundo para ser sacrificado por nossos pecados. Isso é maravilhoso, ver lá em Abraão, na sua atitude de obediência, na sua atitude de acertar com Deus, já sendo simbolizando pela entrega do seu filho, simbolizando a entrega do próprio Filho de Deus, que veio ao mundo para perdoar-nos os nossos pecados. E uma outra situação aqui é que ele aguardou a cidade vindoura de Deus. Ele esperava por uma outra cidade. Ele aguardou, soube esperar. Ele sabia que Deus tinha algo melhor para ele. Ele sabia que Deus tinha outras bênçãos para ele, outra bênção maior, não é? Que não seria apenas aquela cidade geográfica, aquele local físico aqui na terra, mas que Deus tinha um plano bem maior para a sua vida. Queridos, nós também, assim como Abraão, somos peregrinos aqui nesta terra. Deus tem um lugar melhor para nós, por meio de Cristo. Deus tem um plano maior e melhor para nós. Nos consolemos diante das dificuldades que enfrentamos aqui e procuremos viver uma vida de obediência, sendo um servo e peregrino exemplar, como Abraão foi. Olhemos para o exemplo de Abraão e obedeçamos ao Senhor, e por meio de Cristo caminhemos sempre para frente. Agora você vai orar a Deus, vai colocar-se com a sua família, vai orar, pedir as bênçãos do Senhor, pedir perdão pelos seus pecados, se propor a ter uma vida de maior obediência ao Senhor. Que Deus abençoe você, querido irmão, juntamente com toda a sua família, ok? Fica com Deus.